Mais uma edição do Pode Mais no Ar, sejam bem-vindos e infelizmente mais uma nação se encontra em conflito. Se já não bastasse a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que pegou o mundo desprevenido, no dia 7 de outubro de 2023, o grupo palestino Hamas atacou o Estado de Israel. Israel então, respondeu à altura e a situação só está se agravando. E para entender esse contexto geopolítico, histórico e social, nós estamos com o professor Rafael Antunes, que também é docente da Faculdade do Vale de Avaré, que vai lecionar para nós a respeito da temática. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado. E eu vou pedir que você se apresente para o pessoal. Joia. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Rafael, sou professor de História, graduado em História, mestre em História, leciono na Faculdade do Vale há 10 anos já, além de outras instituições da cidade. Gosto muito dessa temática, não obviamente da temática da guerra, que é terrível, não é saudável, né? Ela não é saudável, mas o entendimento do Oriente Médio é basilar, extremamente importante para entender. Não dá para fugir, né? Exatamente, não tem como Rafael, fugir. e quando que a história entrou na sua vida? Cara, é difícil pensar, eu sempre fico me perguntando por que fui estudar História e por que virei professor. Eu não tenho uma resposta exata para isso. Pois é destino, né? Mas eu sempre gostei de História, então ao escolher uma profissão, escolher uma carreira, eu ficava entre a docência e outras áreas, mas optei mesmo pela docência, prestando vestibulares para História, Geografia, Ciências Sociais, e aí, com alguns resultados na mão ali, eu optei por cursar História. Rafael, a gente pode tentar mencionar que a partir do ano de 2020, quando iniciou o novo coronavírus, a pandemia, Sim, que pegou o mundo de surpresa, o mundo estava bem pacífico, por assim se dizer. Tá? Não existia tanto conflito. Pandemia coronavírus pega o mundo de surpresa. Ano passado, guerra da Ucrânia e da Rússia, sim, que tomou uma proporção econômica que não dá para fugir em todos os gigantesca. países. E agora, recentemente, em outubro de 2023, Hamas e Israel, desculpa. Isso. Como é que a gente pode mencionar a partir de que momento um país pode se dizer que está em estado de guerra ou declarar guerra para outra nação? Certo. Tem vários processos históricos diferentes. Existem guerras mais antigas com declarações formais de guerra. No caso da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, quando, enfim, ali no início do conflito, você tem uma nação declarando guerra ao outro e formalizando, né, um ataque. Mas, em geral, no tempo presente, a gente tem muito mais ações que precedem as declarações. Então, primeiro se ataque, um ato, isso, né? E depois uma declaração formal de guerra. Foi o que aconteceu na Rússia, mais ou menos esperado pelas movimentações de tropas russas naquele espaço, na Crimeia, naquelas regiões naquele momento, mas há primeiro ataques e depois as declarações formais de guerra. E, em geral, os países atacados são obrigados, né, a mudar suas legislações, a declarar a lei marcial, declarar-se em guerra. Esse ataque recente agora do Hamas a Israel foi isso. Ele é, obviamente, estruturado, premeditado para conseguir romper as defesas israelenses, como de fato conseguiram romper, né, e tristemente ele levando a elevado número de mortes, mas ele não vem precedido de uma declaração. Óbvio que se o Hamas declara guerra a Israel para depois atacar, ele, né, estaria numa Israel situação... também precisa se defender, né? Exatamente, Israel já conseguiria se defender mais facilmente. Esse conflito entre Israel e Hamas, que é Palestina, né, na verdade, não é de hoje esse conflito, né? Já tem a gente pode até mencionar uma mágoa já de décadas atrás, né? Sim. Quando é que se inicia? O momento exato nós não temos, tá? Mas qual que é o contexto histórico que gera essa rivalidade entre esses dois povos? A gente consegue pensar vários momentos históricos, mas pensar, por exemplo, que esses povos palestinos e os povos israelenses vivem há milênios nessa região toda, né? Mesopotâmia, essa região onde é hoje o Estado de Israel. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, existe uma declaração do governo inglês, uma declaração de Balfour, que era uma intenção de construção de um Estado israelense, acompanhado de um Estado palestino na mesma região. Então o Estado de Israel não existia naquele momento. Não existia naquele momento. Então era uma região que era um protetorado britânico. Mas é apenas uma declaração, ela não vem acompanhada de intenções práticas. Em contexto geográfico, nós estamos no Oriente Médio. Isso, exatamente. Né? No Oriente Médio, no momento neocolonial, onde grande parte daquilo ali é dominado pela Inglaterra, Egito, Síria, vários daqueles espaços foram dominados entre o final do século XIX e começo do século XX pela Inglaterra, como pela França também. E aí, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Shoah, a tragédia do povo hebreu, né, com mais de 6 milhões de mortos no Holocausto, gera um apelo mais forte, uma comoção mais forte. Aí não é o Estado inglês, é a ONU. É a nível mundial, exatamente,
que concorda com a criação do Estado de Israel naquele momento e naquele espaço geográfico. Se olhar um mapa do Estado de Israel em 48 e hoje, você vê que ele cresceu muito. Eu vi. Né? Então ele começa em 48 mais diminuto e um espaço que seria delimitado como um espaço palestino posteriormente. Está diminuindo. Isso. E o que acontece? No momento em que o Estado de Israel é criado, existe a primeira guerra árabe-israelense. E nesse momento muitos israelenses chamam de guerra de independência de Israel. Então é o momento que eles conquistam muitos territórios. Tomam territórios egípcios, tomam territórios palestinos. E aí você tem a raiz mais profunda desse, embora tenha outras mais antigas, né, de 48 em diante você tem desavenças muito claras entre israelenses e palestinos. Não há o direito da Palestina ter o seu Estado de 48 para cá. Né? Não houve uma discussão séria, não houve um avanço substancial nessa discussão, então acho que esse é o principal motivo deste conflito atual. Então a gente pode falar que hoje a faixa de Gaza, tá, que é aquele território pequeno, mas que vive em 2 milhões de pessoas. Exatamente. Né? É um território palestino? Ele é uma das partes do território palestino. Então se você olhar... A maior proporção se encontra ali. Você tem uma grande proporção ali, você tem a Cisjordânia do outro lado também, e que não é administrada pelo Hamas. O Hamas surge como oposição ao Fatah, que é a principal organização política do povo palestino, e que administrava os dois territórios. Agora a faixa de Gaza, território estreito, né, dá uns 50 quilômetros de comprido por no máximo 12, nas melhores extensões ainda tem 12 quilômetros, que é pouco, é pequeno. Né? Então se você somar essa população, você contou muito bem, mais de 2 milhões de pessoas, vivendo num território de 365 quilômetros quadrados, o que é muito pequeno, né? bem uma superlotação aqui. Exatamente, hoje uma população muito jovem, uma população que né, tem um crescimento vegetativo muito alto, ali de mais de 3 filhos por famílias e tal. Então você tem esse problema. Mas a faixa de Gaza, desde 2007, ela passou a ser administrada pelo Hamas. Né? Isso. Então, num processo eleitoral, o Hamas ele surgiu como uma organização palestina. Radical, sim, mas como uma organização política, no primeiro momento. E que acaba tendo um braço armado, que é quem é responsável por esses ataques hoje. Então, o Hamas, desde 2007, ele administra essa região. Inclusive, a vitória eleitoral do Hamas em 2007 levou a um conflito interno na faixa de Gaza entre partidários do Hamas e do Fatah, expulsando os partidários do Fatah que hoje administram a Cisjordânia, o outro lado, o lado leste do território. Que agora nós estamos presenciando nos noticiários e afins a vinda deles, né, para esse conflito também. Pode existir uma participação de Fatah, de outras organizações do mundo árabe, do mundo islâmico, neste conflito. A gente não vai conseguir precisar exatamente quem vai participar, mas, por exemplo, Hezbollah, um grupo radical ligado ao islamismo, que tem a maior parte dos seus membros sediados no Líbano, que também está ali do lado, nessa geopolítica do Oriente Médio, um pouquinho acima de Israel, mas que também já está atacando o Estado israelense como retaliação às ações israelenses em Gaza. É importante mencionar também que nós temos o Israel e Hamas, que são também um choque religioso, que ele é muito predominante, né? Sim, muito bem. De um lado, o islamismo e do outro, o cristianismo. Sim. Esse ataque na festa rave que teve, tá? Onde, teoricamente, tomou uma proporção maior. Sim. Tem uma simbologia forte? Tem por ele representar um elemento muito ocidental, né? Também uma música eletrônica. Algo de liberdade isso, também, Isso, né? Exatamente. Israel é, no Oriente Médio, hoje um estado mais ocidentalizado. Ainda que existam conservadorismos, Israel avança em legislações pró-LGBT. Inclusive a cidade de Tel Aviv, importante mencionar que é uma das cidades mais abertas do mundo. Sim, né? sim. Mais aceitas as diferenças. Né? Sim, exatamente. É um enclave ocidental, né? Um grande parceiro do Ocidente, apesar de também ter os seus fundamentalismos religiosos do fundamentalismo judaico. Mas para aquela região geográfica exatamente. É um contraste gigante, né? Exatamente. E aí uma rave é uma expressão muito ocidental e o ataque ele não é aleatório, ele provavelmente foi planejado, essa festa é divulgada, né, muito antes. Então ela está muito próxima realmente do território da faixa de Gaza. Então é simbólico, o ataque é simbólico. E você acha que o ataque também a pessoas que não são ali de Israel? Tinha gente do mundo inteiro. Você acha que agrava a situação? Inclusive brasileiros que ainda estão lá, né? Sim. Eu acredito que gera uma comoção, Bruno. Gera uma comoção. Da mesma forma que há a presença de brasileiros na faixa de Gaza,
mas que já estavam nesse território nos últimos anos, né? Brasileiros de ascendência palestina, ou, né, se relacionam, casados com palestinos que vivem nessa região. Então, eles já viviam numa situação extremamente precária, né? O desemprego em Gaza é altíssimo, as condições de vida são péssimas, mas chama a atenção agora o fato da faixa de Gaza ser bombardeada constantemente por Israel. Agora gera-se essa comoção. O governo brasileiro retirou pessoas de Israel, como está tentando e está retirando pessoas da faixa de Gaza. Que não está conseguindo, não tá tendo sucesso, né? Exato, não o mesmo sucesso que teve para retirar as pessoas de Israel, né? Foi mais fácil, não estava sob ataque, mas foi mais tranquila a retirada de 3 levas de brasileiros de Israel. Agora, na faixa de Gaza, depende-se muito, né, de um bom senso, tanto do governo de Israel como do governo egípcio, flexibilizar as fronteiras, relações diplomáticas também. Exatamente, que não são tão simples. A diplomacia do Brasil é uma das mais fortes, né, nesse sentido de negociação. Atuamos bem, fizemos propostas na ONU agora, inclusive, pelo cessar-fogo, não foram aceitas porque há uma tendência de... Não foi unânime, né? Exato, Israel não vai querer aceitar, consequentemente os Estados Unidos... Que tem um interesse gritante na guerra. Principal parceiro israelense também não aceitará e aí acabam vetando essas decisões. Mas o Brasil tem sim uma participação muito forte, sempre, né, foi um país, sempre, eu acho um exagero, óbvio, mas, né, desde os anos 50 vem tendo destaque nas relações internacionais, sem dúvida. Rafael, é correto dizer que o Hamas é um grupo terrorista? Ele começa como um grupo político, mas a partir do momento que você faz ataques como esse, é difícil de não caracterizá-lo também como um grupo terrorista. O que precisa para um grupo ser considerado terrorista? É algo muito complexo, muito abstrato. Porque em vários momentos históricos você tem a consideração de, por exemplo, uma oposição como terrorista. Foi o caso do Brasil, por exemplo, ao longo da vigência do regime militar. Qualquer oposição ao regime militar era chamada de terrorista. Alguns atos eram realmente terroristas, mas às vezes era uma oposição política que era automaticamente tratada como terrorista. Depende do ponto de vista que você está ali para considerar terrorista? Os membros do Hamas com certeza não se autoproclamam terroristas. E grande parte da população palestina apoia o Hamas, tanto é que ele venceu as eleições de 2007. Sim. Né? Então eles entendem como um braço político desse povo que vai lutar pela liberdade, pela emancipação e pela construção de um Estado palestino. Mas sem dúvida algumas ações do Hamas como essa, por exemplo, são ações terroristas. Geralmente esses grupos autoritários e agressivos, eles são ouvidos pela massa, né? Tendem a ter discursos que funcionam bem. Que a massa escuta. Tem um pensador paquistanês fantástico lá dos anos 60 chamado Tariq Ali. O Paquistão é islâmico, a Índia, né, hindu, e tem um confronto religioso ali. Ele tem um livro chamado Confronto de Fundamentalismos. Interessante. Ele pontua exatamente isso. Assim, por que o fundamentalismo funciona? Porque ele é populista, ele fala o que o povo quer ouvir. Né? Então o discurso fundamentalista costuma funcionar. Rafael, nosso bate-papo está chegando ao fim. Só para finalizar, eu quero saber uma opinião pessoal sua. Certo. Você acha que esse conflito gera a Terceira Guerra Mundial? É possível? Espero que não, né? Analisando hoje o contexto. Mas analisando o contexto, ele tende a crescer com esses ataques de outros grupos, de outras nações, mas eu ainda acredito que majoritariamente a Organização das Nações Unidas é contrária a um prosseguimento, não prolongamento do conflito, é favorável à paz, então eu acredito que teremos a resolução em breve. No momento, isso, né? Exatamente. Já nos basta o conflito entre Rússia e Ucrânia, você pontuou muito bem no começo, ele, né, complica economicamente o mundo todo. Rafael, agradeço a sua participação, foi um prazer tê-lo aqui conosco, foi uma aula realmente. Muito obrigado. Esses episódios e outros estão disponíveis pelo aplicativo Nova Serrana Play. Agradecemos também o Mercearia Café Avaré por nos proporcionar esse ambiente totalmente acolhedor. E eu te vejo no próximo episódio. Ei, já se atualizou hoje? O aplicativo da Duvale TV atualizou e se tornou Nova Serrana Play. Agora você pode assistir nossa grade, que já soma mais de 100 programas, com muita variedade, entretenimento, saúde, esporte, é claro, informação. E o melhor de tudo, baixe gratuitamente. Você pode assistir ao vivo ou pesquisar seu programa favorito, tudo na palma da sua mão. Todo tempo é tempo de se atualizar. Nova Serrana Play, para sistemas Android e iOS.